Olá, começa agora mais um programa Cidadania na TV Senado. E a violência nas escolas é um problema recorrente e preocupante. O ambiente escolar, que deveria ser um espaço seguro e acolhedor, muitas vezes se torna palco de conflitos e agressões entre alunos, professores e funcionários. Pesquisa realizada pelo Instituto Sonho Grande aponta que a ampliação da carga horária do ensino médio está relacionada a menores taxas de violência nas escolas em relação a colégios com ensino médio tradicional. Para falarmos sobre esse assunto, a nossa convidada de hoje é Larissa Stolar, coordenadora de Estudos e Avaliações. Olá, Larissa, bem-vinda. Olá, Sérgio. Muito obrigada pela oportunidade de falar com você sobre esse tema de violência nas escolas e com todos que nos acompanham. Larissa, para a gente começar então, quais as consequências, na sua visão, de um ambiente escolar violento? Sérgio, um ambiente violento, ele vai levar o estudante a faltar mais na escola, se desmotivar mais com aquele ambiente. Provavelmente isso vai levar a uma taxa maior de abandono, maior probabilidade de evasão, mais dificuldade de aprender, de se concentrar. E olhando para os educadores também, eu acho que tem consequências bastante graves, também mais faltas, mais rotatividade. Então, um professor que está num ambiente violento talvez procure sair para uma escola menos violenta. E a gente sabe também que tem um custo emocional para toda a comunidade escolar muito alto. Agora, falando ainda em consequências, não só de evasão, de consequências para a família, né? Mas qual a consequência para o aluno no seu desempenho escolar, nas suas notas, no atingimento de um desempenho de acordo? Essa é uma questão importantíssima, a gente tem muitos estudos que olham para essa questão, no mundo afora. No Brasil, a gente tem também estudos excelentes, tem um pelos pesquisadores Edson Severlini e pelo Sérgio Pirco, que eles mostram que uma escola violenta, né, uma escola com muita prevalência de violência, nesse ambiente os jovens têm um desempenho sistematicamente pior do que numa escola que não tem essa situação. E é interessante que eles olham que essa violência ela afeta ainda mais o desempenho dos estudantes que, para começo de conversa, já tinham uma nota pior. E aí eles também veem que tem um impacto importante para a rotatividade dos professores. E isso dialoga muito com uma outra pesquisa que olha aí não para o ambiente escolar necessariamente, mas para o ambiente em que a escola está inserida, que é uma pesquisa conduzida pelos pesquisadores Joana Monteiro e Rudi Rocha, no Rio de Janeiro, olhando para o contexto de facções criminosas no Rio de Janeiro. Então, é um ambiente em que a escola está inserida e que é um ambiente violento. E aí eles veem que, nesse ambiente, as escolas fecham. Então, vão ter dias que as escolas não vão abrir por conta do contexto em que elas estão inseridas. Os estudantes, por vezes, vão faltar mais também. Os professores também vão buscar lecionar em outros ambientes e outros profissionais da escola, né? E isso tudo vai levar a um pior desempenho dos estudantes. E na sua opinião, Larissa, quem mais sofre com essa história de violência nas escolas? É o aluno, são os pais, são os gestores escolares, os professores em sala de aula? Quem mais sofre com isso? É muito difícil a gente quantificar o sofrimento, né? Eu sou uma pesquisadora da área da economia da educação, da administração pública, eu gosto muito de quantificar coisas e sofrimento é uma coisa impossível, né? Muito particular. Mas se eu tivesse que escolher um, eu acho que eu puxaria a sardinha para a questão do estudante, né? Isso porque a gente sabe que o homicídio, né, é um problema muito grave no país, mas quando a gente olha especificamente para a população de jovens, estão falando aí da faixa etária de 15 a 29 anos, a gente tem dados do Atlas da Violência no Brasil que mostram que essa é a população que tem maior risco, né? O homicídio é a principal causa de morte de jovens. E quando a gente olha para a taxa geral, né, da população, a gente vê que a gente tem uma taxa muito alta de homicídios no país. A gente tem 28 mortes a cada 100 mil habitantes, em geral. E quando a gente olha especificamente para essa população de 15 a 29 anos, essa taxa é assustadora, é mais do que o dobro. Ela é de 70 homicídios a cada 100 mil jovens dessa faixa etária. E aí, assim, são números muito alarmantes, né? 53% das vítimas de homicídio no Brasil são jovens.
É claro que essa não é a única face da violência, né? Acho que ela é a face mais extrema quando a gente pensa no homicídio. Mas existem comportamentos de risco nas escolas, outros tipos de indicadores que a gente também se preocupa muito quando a gente fala da violência no ambiente escolar. Enfim, então, difícil dizer quem sofre mais, mas os jovens realmente são uma população de muito risco. E falando no ambiente escolar, nos gestores, como eu mencionei na pergunta anterior, o que os gestores podem fazer como iniciativa nas escolas para prevenir a violência nesse ambiente? Isso é muito interessante, né? A nossa pesquisa, que a gente vai falar em mais profundidade daqui a pouquinho, a gente está olhando especificamente para o SAEB de 2019. O SAEB é o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. E nessa pesquisa, vários atores da escola são entrevistados, além das provas que os estudantes fazem, né? Então, todos os indicadores que a gente usou na pesquisa, eles vêm desse questionário com diretores, questionário com professores que o SAEB aplica. E aí a gente vê que quase metade dos professores, 46% dos gestores, eles relatam que a escola deles foi palco de algum evento violento naquele ano. Então, assim, é um dado muito alarmante, né? Metade das escolas. Então, isso nos choca muito quando a gente pensa o que um diretor pode fazer. A gente tem muitas evidências positivas, muitas revisões da literatura que olham para a questão do desenvolvimento das habilidades socioemocionais. E uma educação que ela está conectada com a realidade do jovem de uma maneira mais profunda, que olha para esse desenvolvimento socioemocional, ela leva a um comportamento menos agressivo dos jovens, leva a um clima escolar melhor, faz com que os jovens, em geral, se envolvam menos em situações de risco e que eles tenham uma conexão maior com a comunidade que eles estão. Isso olhando para o jovem, mas a gente também sabe que os professores acabam se engajando mais nessa escola, assim como os diretores e toda a comunidade escolar mesmo, né? Você estava falando agora da pesquisa do Instituto Sonho Grande, né? Eu queria que você comentasse com a nossa audiência quais os resultados mais relevantes dessa pesquisa Percepções da Violência no Ambiente Escolar. Sérgio, nessa pesquisa, né, a gente tem a preocupação de comparar a percepção que os gestores e os professores escolares têm sobre a violência no ambiente da escola. E aí, mais especificamente, a gente quer ver se o ensino médio integral, se ampliar a jornada da escola está relacionado a melhores indicadores de violência, então uma redução da violência, e se o ensino médio integral, que tem uma proposta pedagógica completa, que olha para o estudante na sua integralidade, leva a resultados melhores do que ampliar a jornada para oferecer atividades complementares. E nossos resultados são bastante interessantes. A gente observa que ampliar a jornada não é suficiente. Essa ampliação da jornada precisa, sim, estar acompanhada de uma proposta pedagógica conectada com as habilidades e os interesses dos jovens, precisa estar centrada no projeto de vida, no protagonismo desse jovem, para que os resultados sejam positivos e expressivos. E isso foi assim, uma coisa muito interessante para a gente, porque a literatura nessa área de economia da educação mostra que tem alguns canais, né, pelos quais a educação pode influenciar a questão da violência. No curto prazo, a gente tem que o jovem, né, ele está num ambiente monitorado, ele está ali sob supervisão de adultos, e isso levaria a um efeito que a literatura chama de efeito de incapacitação. Então, o jovem ficaria incapacitado de se envolver em situações de risco. E a gente também tem um outro efeito contrário, né, que você colocar vários jovens na escola por mais tempo pode levar a mais situações de conflitos mesmo, né, de agressões entre jovens e tudo mais. Então, a gente vê na literatura esses efeitos ambíguos e a gente está vendo aqui, com os nossos resultados da pesquisa, que aumentar o ensino médio para tempo integral, né, para ter essa proposta pedagógica integral, a gente consegue ter esse efeito da incapacitação, então, de reduzir a ocorrência de situações violentas na escola. E quando a gente olha para as escolas que aumentam a jornada, mas para oferecer atividades complementares, isso tem efeitos mistos mesmo. Então, você tem a questão da concentração, que leva a maiores agressões. Então, realmente, para você ter um efeito positivo de reduzir a violência, você precisa, assim, pensar na educação integral de uma forma mais ampla. Eu achei interessante isso que você falou, porque a incapacitação, né? Por exemplo,
A gente está falando aqui de um ensino médio integral versus o tradicional meio período. E de uma monitoração, né? O aluno fica monitorado pelos professores, pelos adultos, como você falou, nas salas de aula, nesse turno ampliado, nessa carga horária ampliada. Mas, se o aluno não tivesse o ensino médio integral, ele estaria em casa, estaria em qualquer outro lugar. Então, a incidência de violência na escola se daria naquele meio período. E ele poderia cometer atos de violência em outros locais. Aí, considerando que esse aluno, né, ele está em um turno integral na escola, ele está mais tempo naquele ambiente em que ele pode cometer algum ato de violência. Não seria assim a lógica inversa, talvez? É mais tempo que ele está submetido àquele ambiente em que ele pode cometer algum ato de violência versus horas que ele já estaria fora da escola. É interessantíssimo você colocar isso, Sérgio, porque realmente teria potencial de ter mais problema, né? Você está ali mais tempo na escola. E a gente está vendo que, pelo contrário, né? Essa escola de tempo parcial, ela provavelmente deve estar um pouco desconectada dos interesses dos jovens, talvez não esteja sendo muito eficaz em promover uma maior conexão dos jovens entre eles, com a comunidade deles, e esse desengajamento pode desencadear em situações de risco e em situações até mais graves. Então, o que a gente está vendo é realmente que aumentar a jornada escolar vai levar a menos situações de violência, embora exista mais tempo para elas acontecerem, não é mesmo? Então, isso realmente é um resultado bem interessante e gostei dessa sua perspectiva que você trouxe. Você considera que talvez por estar mais tempo sob um aprendizado, a importância da educação hoje no nosso país para reduzir violência, para sermos um país melhor. Então, mais tempo estando aprendendo coisas importantes para a vida desse jovem pode fazê-lo se afastar do mundo violento, enfim, de ações violentas? Exatamente, e o ensino médio integral, ele é muito centrado na questão do protagonismo juvenil e do projeto de vida. E aí, com o projeto de vida, o jovem ele consegue ver mais valor naquelas matérias que podem ser meio densas, meio difíceis de se conectar, mas quando o jovem sabe, puxa, no futuro eu quero fazer tal coisa e aquela matéria pode me ajudar nisso, ou o vestibular eu vou precisar fazer ele para atingir o objetivo que eu tenho, eu acho que você consegue trazer uma conexão muito maior do jovem com os propósitos dele ali na escola. Ele consegue ver muito claramente qual que é o valor da educação dele e por que ele deve investir nisso, né? E também a gente sabe, também pela teoria econômica e pela teoria da formação do capital humano, que ter acesso a mais anos de escolaridade e também a uma educação de maior qualidade faz com que as pessoas tenham uma qualificação profissional maior e tenham uma expectativa de que na vida elas vão conseguir atingir mais coisas e vão conseguir ter mais sucesso. E isso vai inibir a tentação, talvez, não sei se é a palavra mais correta, certamente não, de se envolver com ações violentas, né? Então, isso vai... Se você valoriza muito o que você vai se tornar amanhã, você não vai colocar isso em risco. Então, isso é uma coisa que também pode estar acontecendo e que está respaldada em teorias aí de capital humano, né? Então, você aumenta, no jargão aqui, o custo de oportunidade de se envolver em situações violentas, porque você está aumentando o valor que sua vida no futuro vai ter, né? A sua profissão, talvez vai ter um projeto de vida como um todo. Agora, Larissa, você comentou aí no protagonismo dos jovens, né? Eu queria que você comentasse melhor com a nossa audiência o que vem a ser esse modelo pedagógico do protagonismo dos jovens e como ele tem ajudado também a reduzir os índices de violência nas escolas. É muito interessante quando você visita uma escola integral que conhece o modelo, que adota essa proposta, porque você chega lá, em geral, o jovem ele vai lá e fala, nossa, quem que é você? Por que você está aqui? Quando ele percebe que você não é um estudante. E assim, eles conhecem todo mundo, eles se conhecem pelo nome, eles sabem que aquele é um espaço deles. E eles ficam muito chateados se acontece alguma coisa, por exemplo, está descascando a pintura da parede, eles ficam muito chateados. É uma escola que, em geral, acabou a refeição, você não vê sujeira na mesa, porque os jovens, eles falam, puxa, esse é meu espaço, e eu preciso cuidar desse espaço, porque é aqui que eu fico
bastante parte da minha vida, e eles têm muito orgulho, em geral, da escola deles. Então, eu acho que isso é uma grande marca de uma escola integral e desse protagonismo juvenil. Tem também outros elementos, então os estudantes eles se envolvem no Grêmio, em clubes estudantis que eles fundam pelos interesses deles. Então, se tem ali uma turminha que gosta de dança, eles podem começar um clube estudantil pensando em dança. Tem uma turma que gosta de política, de debater questões relevantes da comunidade, tem clubes de debates, tem clubes de pensar até políticas sociais que podem ser feitas nas escolas. Agora, Larissa, ainda sobre a pesquisa do Instituto Sonho Grande, eu queria que você comentasse com a nossa audiência outros resultados importantes dela que sejam relacionados com a questão da redução da violência escolar. Na pesquisa, a gente olha sempre para dois públicos, né? Para os diretores escolares, então a percepção que o diretor tem sobre as situações de violência e também na ótica do professor. E a gente tem indicadores de violência explícita, que eles são mais graves, assim, então, se algum profissional daquela escola foi vítima de atentado à vida, ou de roubo com uso de violência, ou até mesmo de agressão. E aí a gente tem um indicador de violência velada, que ele vai ter aspectos mais sutis da violência. Então, se houve alguma situação de ameaça, se estudantes frequentaram a escola sob efeito de drogas ilícitas, se eles frequentaram a escola portando arma. Então, não é que aconteceu necessariamente algum conflito, mas tem uma situação de risco ali, né? É isso que esse indicador de violência velada mostra. E a nossa pesquisa, a gente consegue ver que esse ensino integral, ele é capaz de reduzir os índices de violência velada, mas não os índices de violência explícita, né? E aí a nossa hipótese é que a violência explícita, nosso indicador, ele está olhando muito para variáveis de contexto, né? Um roubo não é necessariamente um estudante que vai praticar, né? Assim como um atentado à vida e essas situações mais graves. Ao passo que na nosso indicador de violência velada, são situações de risco que o jovem mesmo está praticando ou se envolvendo, né? Então, é aí que a gente está vendo os impactos na nossa pesquisa e que eu acho que é realmente onde deveria estar esse impacto, né? Claro que a gente gostaria de ver uma redução sistêmica, mas eu acho que no curto prazo isso não é possível. Por outro lado, no longo prazo, eu imagino que nossos resultados devam ser muito promissores. Larissa, agora há pouco eu te fiz a pergunta sobre a relação, talvez, né, até paradoxal, de mais tempo na escola e redução da violência. E você comentou sobre esse índice da violência velada. Então, por exemplo, o aluno estar portando droga, estar sob efeito de droga ou portando uma arma. Queria que você explicasse, então, qual que é a relação de redução no nível de violência com o ensino médio integral de aquele aluno está portando ou não esse tipo de objeto, enfim, na sua bolsa, na sua mochila da escola, sendo que você está dobrando o tempo, né, do ensino médio integral. Mais ou menos a mesma lógica da pergunta que eu te fiz anteriormente, só que agora para índices de violência velada. Eu acho que aqui a chave é muito parecida, né? Então, se você pegando a questão das drogas, né? Drogas ilícitas, se o jovem está mais motivado, vendo mais valor da educação dele, está gostando mais da experiência dele na escola, dos colegas, ele tem um professor que orienta ele, que é um tutor, ele está conseguindo endereçar as dificuldades dele e se abrir com os colegas e tudo mais. Se essa educação está proporcionando esse olhar integral para o jovem, eu acho que ele vai ter, né, menos, talvez, oportunidade até para usar drogas, para se envolver em situações de risco e também, talvez, menos vontade de fazer essas coisas, né? Aí pensando que ele está valorizando mais o amanhã, talvez valorizando mais a saúde dele, ouvindo mais aquilo que os professores dizem e os colegas também, né? Então, talvez ele esteja um pouco mais consciente dos riscos que ele está enfrentando e optando por não se envolver nessas situações. Essa é uma hipótese, a gente não tem como testar ainda, mas eu acho que é um bom desdobramento para uma pesquisa futura. Muito bem, e aí me ocorreu até o fato de ele estar mais focado, né, e mais produtivo, tendo em vista que ele está mais tempo envolvido com a educação, né? Também é uma mesma hipótese da pergunta anterior. E Larissa, qual que você considera o efeito da violência no ambiente escolar para a sociedade brasileira, para o país num todo?
Essa é uma excelente pergunta. A gente tem algumas evidências ao redor do mundo, né, de que ampliar a jornada escolar e de que oferecer uma educação de maior qualidade está relacionado com menores indicadores de criminalidade juvenil. Então, realmente aí a gente está falando de uma infração, né, um problema com a lei, né? Então, a gente fez estudos na Alemanha, no Chile, Colômbia, Estados Unidos e também no Brasil, que uma educação de maior qualidade leva a menores indicadores de criminalidade juvenil, também menor criminalidade no entorno das escolas. Então, é uma coisa, aí acho que pode ter a ver com aquilo que você estava falando, a escola fica aberta há mais tempo, então tem mais gente circulando por ali, então naquele bairro talvez seja um bairro em que tenham menos oportunidades para acontecerem situações violentas, ou as pessoas passam a respeitar o papel da escola dentro da comunidade escolar com mais força, né? Também a gente vê uma redução no abuso de substâncias ilegais e também redução de gravidez na adolescência, né? Então, vê uma redução importante nesses indicadores de risco de jovens e adolescentes que está tendo assim, um resultado bem consistente na literatura, mostrando a qualidade da educação e também a ampliação da jornada com qualidade. A gente falou aqui bastante no programa de hoje sobre esse estudo baseado no ensino médio integral versus o tradicional. Eu te pergunto, esse estudo, essa pesquisa, avaliou também o ensino fundamental e universitário, ou ele focou no ensino médio? E se focou, se há previsão de se estudar a fundo outras fases da vida escolar? Essa é uma excelente pergunta. Essa é uma pesquisa do Instituto Sonho Grande. Atualmente, a gente trabalha especificamente com o ensino médio integral, então esse foi o nosso olhar. E aí, eu convido outros pesquisadores para estudarem o que está acontecendo no fundamental, que é uma etapa que a gente diz na educação que é uma etapa um pouco renegada, um pouco esquecida, o irmão do meio, né? Então, é uma etapa que cada vez mais os pesquisadores de toda a comunidade têm se voltado mais. Eu acredito que muitos estudos vão surgir no futuro próximo. E para o ensino superior, aí eu acho que, por não ter educação básica, eu desconheço estudos que olhem para isso especificamente, mas é realmente um excelente tema, um excelente campo para pesquisas futuras. A gente está próximo do fim do programa aqui. Eu queria que você contasse para a gente, você me falava antes do programa iniciar, que o Brasil hoje, 1/3 das escolas já oferecem o ensino médio integral, é isso? Exatamente. E como a gente pode aprender com esse exemplo, até com base no resultado da pesquisa realizada pelo Instituto Sonho Grande, aprender com esse exemplo a melhoria, né? Como que o Brasil pode se adaptar a ampliar essa oferta do ensino médio integral? O ensino médio integral, acho que ele é uma proposta moderna, nacional, pública e gratuita e de muita qualidade, né? Então, realmente, existem metas nacionais de expandir esse ensino integral, temos metas bastante ambiciosas, estamos nos aproximando delas. Já temos hoje a marca de 1/3 das escolas que oferecem o ensino integral, 1 milhão de jovens que frequentam essa modalidade, mas a meta é ainda mais ambiciosa, então, realmente, acho que a gente trabalha muito aqui no Instituto Sonho Grande para expandir cada vez mais a oferta, para que todos os jovens tenham acesso a uma educação pública de qualidade. E é isso que a gente acredita quando a gente defende o ensino médio integral. Larissa, para a gente encerrar então, você comentou o exemplo de... você citou outros países, né? Agora há pouco. Eu queria saber quais os exemplos, quais os modelos de ensino médio integral que resultaram na redução da violência escolar em países vizinhos ou países pelo mundo que você tenha conhecimento. A gente tem muitas experiências de sucesso ao redor do mundo, mas eu aqui vou ter que puxar a sardinha para uma experiência nacional, que é a experiência pernambucana, da Escola da Escolha, que foi implementada em 2004, e ela vem inspirando os outros estados aqui no Brasil a adotarem esse modelo, e realmente a gente já vê resultados muito positivos. Existe uma avaliação de impacto que olha especificamente para o lado do desempenho acadêmico, e a gente vê impactos estrondosos, assim, realmente esse ensino integral, além de reduzir violência, está levando a um aprendizado maior, os alunos aprendem realmente muito mais nessa modalidade.
A gente tem alguns estudos em vários estados. Pernambuco, por ser o pioneiro, é um lugar que tem muitos estudos. A gente tem um impacto bem grande, de quase, assim, o aprendizado é quase o dobro de um jovem que está no ensino médio integral em relação ao que ele teria mesmo, né? O que esse mesmo jovem teria caso a escola dele fosse de tempo parcial. E então a gente tem também resultados muito parecidos quando a gente fala do ensino médio integral em Santa Catarina, em outros estados, pelo Brasil, estudos que a gente também vai publicar em breve. Obrigado, Larissa Stolar, pela participação aqui no Cidadania. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista e todos os nossos outros programas já estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então também pelo nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá e ativa o sininho para receber as notificações. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.